Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja, bom dia. Deus nos abençoe. Nós estamos mais uma escola dominical. Hoje, especialmente, para estudarmos a lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. E como sempre quem nos ensina, quem nos instrui é o Espírito Santo de Deus, vamos pedir a Ele para entrar na nossa casa agora, para entrar no meio desse ensino bíblico e que Ele possa nos convencer da Tua palavra, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus é eterno e santo, amém. Em nome de Jesus, Pai, na Tua presença nós estamos nessa manhã, Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor é aquele que é, que era, aquele que há de vir. Não há outro igual a Ti, Deus. Só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. E eu quero te pedir, Senhor, Pai, esteja conosco, Senhor, nessa manhã, nesse ensino da Tua palavra de Deus, que nós possamos, Senhor, sair daqui despertados, Pai, da importância de estudar a Tua palavra, da importância, Deus, de ter a Tua palavra amém, gravada Deus. No nosso coração e na nossa mente, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. 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 O textual da nossa lição, ele está em Hebreus, no capítulo 6, no verso 54, que diz assim... 6, 5a. Capítulo 6, no verso 5a. E provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. Ela é poderosa e penetrante. Então essa é a palavra de Deus, esse é o estudo da nossa manhã. Amém? E o interessante é que se a gente for ver a leitura diária, a gente pode complementar a verdade prática, que, portanto, ela é inspirada, digna de confiança, confirmada por Deus, deve ser lembrada e semeada. É a base da nossa vitória. Então, o poder da palavra de Deus é todo esse, né? Nós somos privilegiados de ter acesso a esse poder. A leitura bíblica em classe está em Esdras 8, de 1 a 12. Se os irmãos tiverem curiosidade, confirmem essa leitura em casa. Mas é uma lista dos chefes de famílias e as genealogias daqueles que resolveram sair da Babilônia e seguirem juntamente com Esdras para Jerusalém. Então está toda essa lista, né? Pela permissão do rei, eles puderam voltar para Jerusalém. E aí aqui a gente vê a lista e a quantidade de pessoas que seguiram Esdras nessa caminhada. E tudo isso é porque a palavra de Deus é eficaz. A principal missão de Esdras em Jerusalém era a reconstrução religiosa do povo. Por isso, sabia que era necessário começar pela palavra de Deus. E aí a gente vê que Esdras tem esse chamado especial, né, de ser um conhecedor da palavra de Deus. E aí a gente já pode aqui verificar aqui no tópico 1, Artaxerxes envia Esdras. Artaxerxes era o rei da Pérsia, né, ele que é a Pérsia que estava dominando a Babilônia. E o povo judeu, sob esse domínio, não tinha mais o domínio da Babilônia. Então, os persas pareciam ser mais brandos do que os babilônicos. Então, eles foram mais permissivos, né? Eles deram mais liberdade para que os judeus cultuassem, para que os judeus voltassem para Jerusalém. Tanto que lá no tópico 2 a gente vai ver que o próprio rei envia Esdras de volta a Jerusalém. E ele não envia Esdras de qualquer jeito para Jerusalém. Ele envia com recomendações, né? Esdras leva uma carta do rei. E nessa carta o rei fala que qualquer judeu que desejasse seguir Esdras podia ir com ele sem maiores problemas. Eles poderiam levar ouro e prata. Qualquer despesa extra poderia ser paga pelo tesouro do rei. E os reis que serviam e aqueles que serviam no templo de Jerusalém, iriam ficar isentos de pagar impostos e qualquer outro tipo de taxa. E aí a gente vê, né, que mistério foi esse? Que mistério foi esse de Esdras ser tão abençoado? E toda essa resposta, apesar do comentarista não trazer, para mim está lá em Esdras, capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 10. Eu vou ler aqui com os irmãos esses versículos, que falam bem assim: partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Olha a decisão sábia de Esdras. Ele foi decidido, né, a estudar a lei do Senhor, obedecer e ensinar
Olha que incrível. Então, tudo isso explica por que ele foi tão abençoado e teve essa autonomia perante Deus, perante o rei. O que eu acho fantástico na ideia, na história de Esdras, é como Esdras conseguiu chamar a atenção do rei para isso. Então, assim, além dele ter decidido estudar, se dedicar a esse estudo da palavra de Deus, e não só o estudo, mas ao viver essa palavra de Deus, né? Toda a vida de Esdras chamou a atenção do rei, a ponto do rei falar assim: olha, eu quero que você veja, vá lá e veja como é que está o seu povo, esse povo, se eles estão vivendo essa verdade. Se eles não estiverem vivendo essa verdade, você precisa dar um jeito de fazer eles voltar para o caminho correto. Então, nós, como anunciadores da palavra de Deus, nós precisamos ter mais do que apenas o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos de ter a prática da palavra de Deus. E assim, as pessoas vão querer ser igual a nós e vão querer que outros sejam igual a nós. Então, mais importante do que conhecedor da Bíblia, nós precisamos ser praticantes da Bíblia. Esse é um ponto que me chamou a atenção. É verdade, né? A confiança que a vida de Esdras inspirou no rei. E quando Esdras chega lá, ele cumpre a missão dele. Então a gente vê que o rei estava certo de confiar em Esdras, né? Por exemplo de vida que ele dava. O Esdras ensina a palavra ao povo. Ele sai da Babilônia e vai para Jerusalém. E nesse caminho, ele recusou a escolta militar que foi oferecida pelo rei, porque ele preferiu confiar em Deus. E ao invés de confiar em militares, na escolta militar, ele convocou aqueles que seguiram ele a entrar em jejum e oração para que tivessem uma boa viagem. Outro diferencial de Esdras. E quando ele se encontrou com o Neemias, e Neemias conheceu toda a história de Esdras, eles passaram a trabalhar juntos. Então, lá no ponto 13 a gente vai ver que Esdras ensina a palavra ao povo. A palavra de Deus foi lida da alva até o meio-dia. Tão sedento estava o povo daquela palavra. Imagina Esdras de pé, no púlpito ali construído, e ficou aproximadamente 6 horas ministrando a palavra de Deus, e o povo não se cansava de ouvir aquela ministração. Olha que tremendo o poder de Deus e a sede que o povo tinha de realmente retornar ao conhecimento, ao caminho de Deus. E esse ensino foi tão maravilhoso que ele trouxe como resultado o arrependimento. E esse arrependimento levou o povo a prantos, a choro. Tanto que Neemias e Esdras tiveram que intervir e falar: não, alegrem-se, vão para suas casas, né, regozijem-se. Esse foi um dia separado do Senhor, para que vocês conhecessem a palavra de Deus. E aí vem aquele versículo que a gente tanto ama, né, que está em Neemias 8:10, que é: a alegria do Senhor é a nossa força. Então esse é um dia de alegria, né? Vocês tiveram conhecimento do pecado, do erro, e agora estão retornando ao conhecimento do Senhor. A gente precisa de ter essa visão quando a gente está estudando a palavra de Deus, quando a gente está conhecendo a verdade sobre Cristo. A verdade da palavra de Deus traz à luz todos os nossos defeitos de caráter, toda a nossa corrupção, toda a nossa vida falha e cheia de erros. Mas o mais importante não são os nossos pecados. O mais importante é a notícia da morte e da ressurreição de Jesus, que ele morreu por mim, ele levou o meu pecado na cruz e ele ressuscitou e hoje está junto ao Pai, construindo uma nova morada para nós. Esse é o mais importante da Bíblia. Então nós precisamos de ser, sim, iluminados sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados, mas termos a certeza e a convicção de que Jesus levou lá na cruz todos eles, e que se nós chegarmos até essa cruz e depositarmos todos esses pecados na cruz de Cristo, ele transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de viver errada em uma maneira de viver correta, e ainda nos dá uma vida eterna com ele. É lindo, é tremendo. Então, essa exortação de Neemias para o povo parar de chorar era também para o povo entender isso. É motivo de alegria, porque agora você tem o conhecimento sobre Deus. Amém, amém. E tudo isso, né, é um privilégio muito grande para nós que somos cristãos. E como o pastor Júnior estava falando, nós somos falhos, né? Nós temos esse poder, né, por meio da palavra, de nos arrepender daquilo de errado que a gente tem feito. Por isso que a gente traz esse tesouro em vasos de barro.
E quando a gente tem um tesouro, a gente não fica com o tesouro só pra gente. A gente quer espalhar essa novidade, a boa nova, a boa notícia de que Jesus ressuscitou, que ele morreu no meu e no seu lugar. Então, por que a palavra de Deus tem que ser ensinada? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada porque Deus ordenou que nós ensinássemos. Então não é por vontade, não é simplesmente, não, eu gosto desse texto, eu gosto dessa palavra. Não, é uma ordenança de Deus. Deus falou que a gente precisa de inculcar, que a gente precisa de colocar elas em letras garrafais, onde a gente possa ver o tempo todo. Tem que estar na nossa mente essa palavra de Deus. É uma ordem da palavra de Deus. Então, se você quer obedecer a Deus, comece a estudar a palavra dele. Não só uma leitura, não só uma leitura de culto, de domingo, mas uma leitura sistemática da palavra de Deus. Conhecer a verdade. É tão importante isso, que um dos versículos chaves da Bíblia é: conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. Então conheça a verdade. Não tem como conhecer a verdade sobre Deus se não for através da palavra dele. Esse, para mim, é um primeiro ponto. E além disso, dessa verdade ser ordenada por Deus, Jesus reforça, né? Jesus também ordena o ensino da palavra. Nós devemos ensinar a todas as nações, né? Olha a amplitude que Jesus nos convoca. Lá na grande comitiva, lá em Mateus 28, de 19 a 20, ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente tem que ensinar a todas as pessoas. Em 2 Timóteo, Paulo fala assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Olha a importância que Paulo dava para a palavra do Senhor. Tanto que ele é um dos maiores autores do Novo Testamento, né? Então, assim, olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pregues a palavra. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine a outros. Está em 2 Timóteo 2:2. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Romanos 12:7. Então a gente vê ali Paulo nos instruindo a ensinar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a colocar ela em prática. E ele finaliza o seu ministério falando, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, eu guardei essa palavra no meu coração. É a importância que Paulo dava para a palavra do Senhor. Então nós devemos estudar a palavra do Senhor, porque o próprio Deus ordenou. Jesus veio ao mundo e reforçou isso. Jesus foi o mestre dos mestres, ele ensinava como ninguém, ele usava a linguagem do povo, era acessível, ele falava por meio de parábolas. E além disso, os apóstolos afirmaram, e os apóstolos também se dedicaram ao ensino. Então, por isso que a palavra de Deus deve ser ensinada. Aleluia. Quais os resultados do ensino da palavra de Deus, pastora Raquel? O que você enxerga e o que a Bíblia fala sobre esses resultados? Um dos primeiros pontos que a gente pode levantar aqui, e é uma verdade, é que o conhecimento da palavra de Deus gera temor nas pessoas. Temor no bom sentido, né? De você ver a grandiosidade de Deus, de ver tudo aquilo que Ele é capaz e de perceber as consequências que nós podemos sofrer se não seguirmos essa palavra. Então é esse temor, né? Do Pai que ama e que nos corrige e que nos aponta o pecado e que nos mostra, né, o que nós devemos corrigir. Ela gera arrependimento, ela gera mudança de atitude por causa desse temor que é gerado em nós. Então a gente tem essa importância do temor que a palavra de Deus gera nos nossos corações. Salomão, ele deixou isso bem claro, né? E lá em Provérbios 3:7, ele fala assim: pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal. Em Provérbios 16:6, ele aborrece o mau caminho, né? Então, ali a gente vê o sábio Salomão falando: olha, se você quer ser feliz nessa terra, você quer viver bem nessa terra, tema ao Senhor. E o temor do Senhor só é alcançado através do estudo da palavra dele. Não tem como a gente temer ou a gente ter temor por algo que a gente não conheça, né? Então conheçamos a Deus e tenhamos a nossa vida cheia de temor a Ele, né? Para a honra e glória dele. E para você que está acompanhando junto com a sua revistinha, nós estamos aí no item 4, no ponto 2,
né, nós tentamos trazer esse ponto 2 numa linguagem mais acessível, resumindo. Então, eu acredito que o ponto 2 diz assim: o ensino da palavra gera um novo estilo de vida no crente. Amém. É uma mudança por completo. Né? Então, a gente vai viver uma vida de honestidade, uma vida de verdade, uma vida de pureza. E como o mundo está carente disso, né? Daqueles que falam a verdade, daqueles que a palavra se ensinam, não, daqueles que a palavra vale alguma coisa, né? Então, que nós possamos refletir sobre isso. Como tem sido nosso estilo de vida? A palavra de Deus tem transformado o nosso estilo de vida? Lá em Salmo 119 fala assim: como o jovem purificará o seu caminho segundo a tua palavra, e eu creio na palavra de Deus, ela é capaz de purificar o caminho. Então, assim, existe muitas coisas a serem consertadas, nós precisamos nos dedicar mais ainda à leitura da palavra de Deus. Não tem como conhecermos a Deus, conhecermos a sua palavra e vivermos ela na prática, dizermos que somos cristãos e não ter uma diferença visível do antes e o depois. Não existe como isso. Talvez você pode até falar: mas eu já nasci num lar cristão, mas em algum momento você experimentou viver uma vida sem Deus e precisa ser notória o antes e o depois. Se você ainda não começou a ter essa diferença na sua vida, marque esse dia de hoje, marque esse domingo como ponto de diferença da sua vida, do antes e o depois, e comece a praticar uma nova vida, comece a ter caráter parecido com o caráter de Cristo. A Bíblia fala de uma mudança de 100%, né? Fala: se mentia, não mente mais, se roubava, não rouba mais. Tudo o que fazia antes de conhecer a palavra do Senhor precisa ser diferente. Não tem como dizer que somos cristãos e praticarmos as mesmas coisas que praticamos antes de conhecer a Cristo. Se nossa vida continua da mesma forma, é porque nós ainda não conhecemos essa palavra e precisamos nos dedicar ao ensino dessa palavra. E por fim, a palavra de Deus gera conhecimento. E aí é conhecimento em todos os sentidos, né? Deus é o dono da sabedoria. A Bíblia fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, liberalmente. Então é conhecimento até mesmo de como nós podemos agradar a Deus. Se nós não lemos a palavra, nós não temos esse conhecimento, nós não sabemos como agradar a Deus. A palavra de Deus diz assim, lá em Oséias: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E é o conhecimento em todos os aspectos: conhecimento espiritual, conhecimento do que está escrito, conhecimento do outro, conhecimento de Deus. Então a gente tem que levar isso a sério, né? Deus, Ele é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o poder. Que nós possamos entender isso, que a palavra de Deus gera conhecimento, gera estratégia na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos. A palavra de Deus norteia aquilo que deve ser feito. A palavra de Deus nos inspira a trabalhar mais. A palavra de Deus diz que tudo o que fizermos tem que ser feito como ao Senhor. Por isso não podemos levar a vida de qualquer jeito, não podemos trabalhar de qualquer jeito, não podemos estudar de qualquer jeito, não podemos ser desleixados. Amém, glória a Deus. O conhecimento, o ensino da palavra dá conhecimento, e esse conhecimento ele consolida a força de Deus em nós. Quando nós temos esse entendimento, esse conhecimento sobre Deus, a força dele em nossas vidas é consolidada. Nós não temos mais medo. A nossa ansiedade, ela nos leva para perto de Deus e não nos distancia de Deus, porque nós temos conhecimento da força e do poder de Deus. Se Deus fez tudo o que Ele fez por um povo que não o quis, imagina o que Ele não faz para nós que desejamos viver uma vida para Ele. Para nós que não fomos chamados inicialmente para esse ministério, mas aceitamos voluntariamente viver a nossa vida para Ele. Então, tudo aquilo que você lê no Antigo Testamento e estuda, toda aquela provisão que nós vimos que Deus deu para um povo que não o quis, que o rejeitou, que não o amou, imagina o que Deus fará ou faz por nós que desejamos viver a nossa vida de acordo com o que Ele quer, por livre e espontânea vontade. Olha a importância disso. Ele já mandou o seu único filho morrer por nós, mas ainda tem muita coisa
para acontecer nas nossas vidas, a Bíblia fala que está garantido para nós uma vida eterna com Ele, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida onde não vamos precisar de preocupar com nada, apenas adorá-lo em espírito e em verdade. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Aleluia! Glória a Deus! E pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. E aí, como agradar a Deus? É vivendo uma vida de acordo com a palavra dele. E a palavra dele nos ensina. Se eu não conhecer essa palavra, não tem como eu agradar a Deus. Amém? Amém. Pastor Júnior, eu estava pensando aqui, já leu a Bíblia algumas vezes, né? Sim. Acha que conhece tudo? Nunca, jamais. Sempre que a gente lê um pouquinho, a gente sabe que tem muito mais a conhecer. Então, o meu desejo para você aí nessa manhã é que Deus desperte sede e fome da palavra dele. E que a gente esteja mais disposto que aquele povo que ficou lá 6 horas de pé, 6 horas seguidas, escutando a ministração lá de Neemias. Que a gente tenha essa sede de retornar ao caminho do Senhor, de conhecer mais e mais o Senhor, de conhecer aquilo que tem sido preparado para nós enquanto cristãos. É interessante, a gente estava estudando os evangelhos novamente, mais no início do ano, e me deparei com um texto da oração sacerdotal, né, a oração de Jesus, ali antes de subir para ser entregue aos malfeitores, né, e assim, engraçado como aquela oração falou comigo, como parecia que eu nunca tinha lido aquele texto. E aí eu comentando com o pastor virou e falou assim, oração sacerdotal, né? Então assim, foi quase um tapa na minha cara. Como assim? Você não conhece a oração sacerdotal? Porque eu cheguei para ele e falei assim, eu nunca tinha lido esse texto e entendido dessa forma, com essa clareza que eu estou entendendo agora, que eu estou conseguindo ler esse texto. E aí ele falou assim, a oração sacerdotal? Você nunca tinha lido? E a gente vê que a base, né, do conhecimento teológico, a oração sacerdotal, e realmente eu não tinha parado para pensar e não tinha gravado aquela oração que Deus faz por ele, que Deus faz pelo povo aqui na terra, que Deus faz pelos seus discípulos e que Deus faz por nós. Então aquela oração sacerdotal nos alcança hoje, 2020 anos depois. Isso é somente através da graça e do plano de salvação que Deus nos deu. Amém? Amém. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus, que essa palavra ministrada encontre terra fértil e produza frutos por onde vocês andarem, em nome de Jesus. Marque esse dia, em nome de Jesus, que seja o antes e o depois desse domingo, o antes e o depois dessa nossa EBD, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém.